Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. É um privilégio podermos estar aqui de volta, mais uma semana para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. É a lição de jovens, que traz por título o Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. E desta feita nós vamos estar estudando a lição de número 10, que traz por título Seu Corpo é Membro de Cristo. Nós temos falado já no decorrer desse trimestre sobre a importância do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e etc. e tal. Vimos aí o apóstolo Paulo tratando com a igreja de Corinto em diversas áreas que estava deixando ali a desejar, problema ali de litígio, contenda, dissensões, problema de incesto, irmãos levando outro irmão da mesma fé, um outro irmão crente para os tribunais ali da cidade, e etc. e tal. E agora, desta feita, vamos estar estudando aqui a importância do nosso corpo como membro do corpo de Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça, nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros desse corpo, e como membros do corpo, o aconselhamento do apóstolo Paulo, ele vem de encontro com a necessidade de uma separação, no termo que diz santificação. A santificação no original está separada, é algo que foi consagrado a Deus. Então, fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, justificados de todos os nossos pecados e, portanto, para Deus, aos olhos de Deus, nós somos santos, ou seja, somos separados. Por isso a expressão diz, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então Deus é um Deus santo, ele é separado de toda imoralidade, de todas as coisas que envolvem este mundo de coisas, e como ele é santo, ele é separado, ele exige que todos aqueles que se aproximem dele, que se tornam filhos de Deus por adoção, também estejam no mesmo patamar, na mesma hierarquia, digamos assim, sendo santo, separado. Embora tenhamos ainda uma natureza carnal, ainda possuamos aí os desejos carnais, mas essa seria e será a nossa guerra, né? É a guerra espiritual contra esse físico, essa carne. Por isso eu costumo dizer, façamos morrer a vida da alma. Quando falamos de alma, nós estamos falando da nossa psique, das nossas vontades e etc. Então, nesta lição de hoje, o texto do dia começa dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Então, aqui, o apóstolo Paulo já introduz uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem, ela serve não só para o tempo da igreja em Corinto, mas serve também para o tempo de hoje, que é, todas as coisas nos são lícitas. Quando eu falo nos, estou abarcando todos os irmãos que estão nos vendo, toda a comunidade evangélica. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo começa dizendo aqui no texto que o mundo está aí, com as suas práticas, vaidades, e aliás era o que a igreja de Corinto enfrentava naquele momento, que era essa disseminação, esse misticismo, né, dentro da igreja, porque a cidade era uma cidade idólatra, era uma cidade levada à devassidão. E os irmãos, aquelas pessoas que vieram para Cristo, vieram trazendo essa bagagem. E tanto que nós vimos na lição anterior, que aquele caso de incesto era visto de uma maneira normal e natural. Paulo chega a dizer que eles estavam inchados, ou estavam orgulhosos por ter algo que acontecia lá fora e estava acontecendo na igreja. Ou seja, prevalecia a doutrina gnóstica, que o corpo para nada serve.
Então, nós devemos gastar bem o corpo, porque o que importa no final, segundo essa teologia gnóstica, no final de tudo, o que importa é o espírito, né? É o espírito que importa. Então, o corpo podia ser gasto à vontade, podia estar envolvido com todas as práticas, isso não ia mudar em nada, né? A condição cristã deles, no caso, eles pensando dessa forma. Então, Paulo, ele chega, né, com autoridade, com atitude, para mostrar o contrário do que aquela doutrina estava ensinando, né, por conta do outro evangelho, inclusive que Timóteo, ao voltar para Paulo, ele diz que estava vendo ali a pregação de um outro evangelho, que não era o evangelho que Paulo tinha inserido ali no início daquela comunidade. Então, nós vemos aqui que Paulo ele começa esse tema dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Porque nós vamos ver no decorrer desse estudo que existem pecados que, segundo Paulo, é praticado fora do corpo, mas o pecado da prostituição, né, da imoralidade, ele é um pecado praticado contra o próprio corpo. Então, ele vai danificar o corpo. Então, nós vamos ver, meus queridos, que poder fazer pecar à vontade, você até pode. Mas Paulo está dizendo aqui, ele dá uma condição opcional. Todas as coisas me são lícitas? Eu posso fazer qualquer coisa? Sim, claro que posso. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, essa é a questão. A questão é você observar e ver em que posição você está. Se você está agora sendo servo de Deus, se você tem a consciência e a convicção de que você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, você foi justificado, você agora não mais se pertence. Você saiu debaixo de uma liderança, que era a liderança de Satanás, que dominava a sua vida, e veio agora para debaixo da liderança do Altíssimo, do Eterno. Então, além de filho, você se tornou servo de Deus. E como servo, você também se tornou morada do Altíssimo. Você se tornou templo do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que, segundo Isaías 59, verso 2, o pecado nos afasta de Deus. Então, não depende do pecado ser mais grave ou menos grave. O pecado, no geral, nos afasta de Deus. É isso que Paulo está mostrando, e o profeta Isaías está trazendo aqui um adendo para esse pensamento de Paulo. O pecado nos afasta de Deus. Em segundo lugar, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, ele vai dizer ali que o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que você comete o pecado, e agora de uma outra forma, porque existe o pecado praticado na ignorância, quando você não conhece ao Senhor, antes de você conhecer a Cristo, você pratica o pecado porque é algo natural, é coisa do mundo, e você vive no mundo, e como estando no mundo, você pratica aquilo como sendo natural, que era exatamente o que acontecia ali na cidade de Corinto, né? Então, as pessoas ali, eles viviam naquele modus vivendi, porque era aquilo que eles tinham aprendido e aquilo que eles tinham se acostumado. Mas a partir do momento em que você vem para o Senhor e começa a entender, a distinguir a mão direita da esquerda, então, quando você comete o pecado, seja fora do corpo ou no corpo, como no caso que Paulo vai tratar aqui, você está pecando deliberadamente. É um pecado consciente, você sabe que você está pecando. Então, se você não se arrepende desse pecado enquanto é tempo, não se humilhe na presença do Senhor, esse pecado que você está praticando, ele vai te trazer uma recompensa. E essa recompensa, segundo Paulo, no texto que nós já frisamos aqui, que é capítulo 6 de Romanos, verso 23, ele vai trazer para você um salário. E esse salário é a morte. Mas a partir do momento que você reconheceu que pecou, se humilhou na presença de Deus, se arrependeu, confessou à igreja, porque você feriu não somente a Deus, mas você feriu
ao corpo de Cristo, a igreja. E você passa pela sanção que é necessária. Falamos a questão da disciplina. Você passou pela disciplina, se humilhou, reconheceu que errou e volta-se para Deus, então você é novamente admitido no corpo de Cristo. Ou seja, você esteve doente, mas foi curado. Amém? Temos aqui um outro tema que também está registrado em Romanos, o capítulo 8, verso 1, que diz... Aliás, capítulo 6, 22 está dizendo que nós somos libertos do pecado e nos tornamos servos de Deus. E em seguida diz que não há condenação para os que andam segundo o Espírito. Então nós vemos aqui que esses versículos chaves, ele está mostrando a condição daquele que está no mundo e a condição daqueles que estão em Cristo. Então, se você está no mundo, você está praticando o pecado e vai receber um salário que é a morte. Ou se alguém está em Cristo, que se tornou nova criatura, mas a partir do momento que peca deliberadamente, aí como o escritor aos Hebreus vai dizer, que aí não resta outra coisa a não ser aquela sensação de juízo, né? De uma justiça através de fogo, né? É uma expectativa de fogo. Então, Paulo está dizendo que a partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor com integridade, defendendo esta casa de todo o desejo carnal, para que ela continue sendo morada de Deus, templo do Espírito Santo, então nós estamos alicerçados nessa palavra que diz: não há condenação para os que andam segundo o Espírito. Por que não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito? Porque eles não cumprem com os desejos da carne. É isso aí, está lá em Gálatas, né? Quando a gente obedece ao Senhor Jesus e anda no Espírito ou em Espírito, nós não cumprimos com os desejos da carne. Então, estamos guardados. Então, o conselho no capítulo 8 de Romanos, verso 5 é: diga não à inclinação da carne. E no capítulo 5, verso 6 diz: a inclinação da carne é morte. Então, dois pontos chaves para fechar. Diga não à inclinação da carne. Desejo é forte, a vontade é grande, mas você tem poder, através do sangue de Cristo, para repreender o mal. E com a ajuda do Espírito Santo, vencer esses desejos mundanos. E aí, a inclinação da carne, quando você cede, é morte. E essa morte pode ser física, ou pode ser também espiritual. Tá certo? Falamos na semana passada, quando Paulo ele pede para que aquela pessoa, aquele rapaz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, do corpo. Aí nós vemos ali que a simbologia, ou figuradamente o que aquilo apresenta para nós, é que ele venha, porventura, num futuro próximo, porque não pode demorar muito, se arrepender dos seus atos, se humilhar e voltar pedindo perdão à igreja e a Deus, passar pela disciplina e ser reintegrado no corpo de Cristo. Se isso não acontece, ele está condenado. Tanto vai perecer o corpo dele como o espírito. Naquele dia será lançado no Geena. Tá? Então a pessoa perde a salvação. A salvação, ela é eterna, mas é você quem trabalha por ela. Nós vimos em lições anteriores que no caso do fundamento, quando Paulo diz: eu coloquei aqui o fundamento, que é o Evangelho, que é Cristo, e agora cada um veja como constrói em cima desse alicerce. Porque a obra de cada um vai passar pelo fogo. Nesse caso, nós vemos ali que aqueles obreiros que fizeram o trabalho relaxadamente, que a obra deles se tornaram madeira, palha e feno, então isso vai passar pelo fogo. E eles serão salvos como que pelo fogo, é o que Paulo está dizendo ali. No caso do pecado aqui, esta pessoa, ele vai ter o tempo para se arrepender. Só que esse tempo não pode ser muito longo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e se ele estiver naquela situação, ele não terá adendo, ele vai perecer.
porque a palavra de Deus está dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, ele pecou, ele precisa se arrepender do seu mau caminho e se voltar para Deus, que é rico em perdoar. Amém? Então, nós vemos aqui que os objetivos principais da lição desse dia é, primeiro, conscientizar de que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com a libertinagem. E era exatamente o que estava acontecendo ali na cidade de Corinto, né? O pessoal usava da liberdade em Cristo para continuar na libertinagem. Muitos continuavam indo lá no templo da deusa Efrodite para poder ficar junto com aquelas sacerdotisas prostitutas lá, né? Porque fazia parte do culto deles. Tinha o caso do incesto dentro da igreja e ninguém estava nem aí, tá certo? Tinha irmão levando irmão na frente do tribunal lá dos ímpios, né? Então, tudo isso Paulo vem tratando e agora especificamente falando do nosso corpo como fazendo parte do corpo de Cristo. Ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, não é apenas o espírito, mas é o nosso corpo. Então, que seja santificado, separado, espírito, alma e corpo. Os três têm que ser separados para a glória de Deus. Em segundo lugar, precisamos mostrar que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Então, Paulo diz assim, quem peca fora do corpo, pecou, mas o corpo continua íntegro. Mas isso não quer dizer que você pode cometer pecado que não seja de prostituição e fica tudo certo. Não, não é bem isso. Ele só está dizendo que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então, esse pecado aqui, aos olhos teológicos de algumas denominações, esse é o pecado de morte. Então, quando a pessoa comete esse tipo de pecado, ele é excluído e morreu. Para eles, inclusive, não existe nem mais conserto. Ele joga para fora, entrega na mão de Satanás e acabou. Aquela pessoa, e dependendo da denominação, ela não tem mais oportunidade nem para voltar, para se reconciliar, se arrepender e etc. Então, eles entendem completamente a condição. E aqui no nosso modo de ver, de interpretar as Escrituras, a gente compara ele como o filho pródigo, que também cometeu um pecado contra o pai, e pegou o que tinha, foi embora, mas depois de um determinado tempo caiu em si, reconheceu que estava errado, reconheceu que necessitava voltar para pedir perdão ao pai, já não queria ter as regalias que ele tinha como filho, mas que se o pai o deixasse como um funcionário, como um servo ali, para ele estava de bom tamanho, porque ele percebeu que lá por onde ele andou, ele não encontrou nada, né? Toda aquela alegria, aquela festa, tudo o que aconteceu foi algo muito passageiro e que acabou e ele ficou naquela situação de amargura. Então, é isso que se espera da pessoa que comete um pecado, que ele se arrependa e ele possa voltar para o seio da igreja. Um outro ponto que precisamos mencionar aqui é a questão da cobertura espiritual, tanto da igreja como ministerial, porque o ministério ora pela igreja, e a igreja ora uns pelos outros. A partir do momento que ele é lançado para fora, ele sai de debaixo dessa cobertura espiritual. Então ele está sozinho, e é ali que ele tem que tratar com a carne dele. É por isso que Paulo diz que para que a carne seja destruída e a sua alma possa se salvar. Então, é ali que ele vai cair em si. Ou não. Tudo vai depender da forma que ele for entender essa situação. Pode ser que ele nunca mais volte. E pode ser que em poucos dias, pouco tempo, ele se arrependa e retorne. Amém? E, em terceiro ponto, saber que a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Ou seja, todo o tempo que nós vivermos aqui nesta terra, nós vamos ser tentados por todo tipo de imoralidade. Nós precisamos nos arrepender diariamente, porque ouvimos, vemos, falamos, sentimos, e tudo isso é um convite à imoralidade. Então nós temos essa luta, é a luta da carne contra o espírito e a luta do espírito contra a carne. Quem vai vencer essa batalha? E aí há um provérbio que diz que aquele a quem você alimentar é o que vai sair vencedor.
Então, se você alimenta mais o espírito através de uma devoção, através de uma dedicação focada nas escrituras, através da oração, do jejum, então você vai ser um vencedor na área espiritual. Aí o poder de Satanás não vai ter mais efeito sobre a sua vida, tá certo? Mas se você ficar no meio, em cima do muro, o perigo de você cair para o outro lado é muito grande. Então é por isso que o Senhor nos adverte dizendo que nós precisamos vigiar. Vigiai, para não entrar em tentação, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E quando trata de carne, só a misericórdia do Senhor. Então nós vemos aqui para nós dar um prosseguimento nesses minutos que nos restam. O texto bíblico está registrado no capítulo 6 de 1 Coríntios, do verso 12 a 20, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão de si dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui Paulo, ele deu a receita e o passo a passo de como deve ser feito esse bolo. Primeiro, como nós já citamos, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Ele repete de novo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei seduzir por nenhuma delas. Ou seja, ele demonstra ali segurança, atitude, firmeza, né? Nesse contexto aqui. Ele estava pronto para resistir o mal, né? Custe o que custar. Ele está pronto para resistir o mal. Segundo, ele vem dizendo, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, quando você morrer, o corpo vai ser desfeito. Então, os manjares que foi para o estômago, eles vão ser desfeitos pela terra. Deus vai destruir tudo. Na ressurreição, o teu corpo vai ressurgir glorificado. Você vai ter um novo corpo. Um corpo glorificado, como o corpo de Jesus. Então, essas coisas, elas fazem parte da nossa vida, porém, um dia, você vai parar de comer o manjar vai deixar de ser para o estômago, porque você, como água, voltará ao pó. E só vai voltar novamente no dia do arrebatamento da igreja, se você permanecer fiel até a vinda do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ele diz, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nesse particular aqui, Paulo está dizendo o quê? O corpo não é para a prostituição, mas é para o Senhor. Ou seja, o Senhor tornou-se dono. Ele é o Senhor do meu corpo e do seu corpo. E o meu corpo é do Senhor. E o Senhor é do meu corpo. Ou seja, em outras palavras, nós nos tornamos casa de Deus, edifício de Deus, templo do Espírito Santo. Então, eles habitam em nós. Então, a partir do momento que eu faço do meu corpo um com uma meretriz, porque é isso que o texto está dizendo, que aquele que se prostitui se torna um com a meretriz, mas que aquele que se une com Cristo se torna um em espírito. Então, a diferença é que aquele que se torna um com a meretriz,
o caminho dele é a morte, é a destruição. Aquele que se une com Cristo no Espírito, o destino dele é uma vida eterna glorificada. Deu para entender, meu querido? Então é isso que acontece com a nossa vida espiritual. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então aqui está a prova, Paulo mostrando que assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, nós também ressuscitaremos com o corpo glorificado. Então, os manjares, essas coisas foi desfeita lá, porque Deus destrói tanto o corpo, o estômago, como os manjares. Mas aí o corpo vai ressurgir glorificado. Diz aqui ainda: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? E a resposta final dele aqui, ele conclui dizendo: não por certo. Então, o que Paulo espera da igreja de Corinto e da igreja da atualidade, da pós-modernidade em que vivemos, é que nós nos conscientizemos, que tenhamos maturidade para entender que nós não pertencemos mais a este mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui de passagem. Paulo diz ainda que a nossa pátria está no céu, para onde estamos caminhando. Então, nada desta vida pode nos prender, nem prata, nem ouro, nem imoralidade, nem nada pode prender o cristão, porque nós temos um compromisso. E o Senhor diz através do apóstolo João lá no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o segredo para aqueles que querem vencer, que quer ter a vitória. E ao que vencer, diz o Senhor, esse herdará todas as coisas. Aleluia. Irmãos, essa lição ela é impactante, uma lição que nos traz um despertamento espiritual, ela traz um confronto aonde eu e você podemos nos encontrar e ver em que situação estamos diante de Deus e diante da sociedade. Foi falado na lição anterior, quero relembrar, que nós não podemos, como igreja, tolerar o mal dentro da igreja. Inclusive, Paulo fala sobre aquela pessoa que, dizendo-se ser irmão, é uma pessoa devassa, é um mentiroso, é um roubador, é um adúltero, enfim, pratica série de coisas. Paulo diz: afastai dos tal, e nem com ele comais. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem que ser pautada dentro dos ensinamentos das Escrituras. Nós temos que ter consciência que nós não somos do mundo, como já frisei. Não fazemos parte do mundo. Nós somos de uma outra elite. Nós somos de uma outra comunidade. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. Então nós não podemos permitir esse tipo de coisa dentro da igreja. No entanto, Paulo leva um pouco mais adiante esse pensamento. Mas ele diz assim: mas com os ímpios, aquelas pessoas que estão lá fora, pode ser ladrão, pode ser adúltero, pode ser beberrões, pode ser de qualquer natureza. Vocês precisam negociar com eles? Negociai. Precisam trabalhar com eles? Trabalhai. Porque eles são ignorantes. Eles não conhecem a Cristo. Mas aqueles que se dizem crente e continuar nessa prática, desses tais vos afastai. E nem com eles sentai para comer. Então Paulo categoricamente ele está dizendo: não tenhais comunhão com esse tipo de gente. Infelizmente nós temos muitas pessoas dentro das comunidades hoje, das igrejas, que de noite, na hora do culto, é crente, depois que acaba o culto ele vai para as farras, vai fazer o que ele sempre fez, o que ele sempre gostou. Então, quando a gente tem essa noção, esse conhecimento, a palavra de Deus, através de Paulo, está dizendo que nós temos que nos afastar dessas pessoas. Amém? Então diz aqui: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a conclusão desse texto, que Paulo usa para introduzir o seu questionamento acerca da igreja em Corinto, ele mostra que nós não pertencemos mais a nós, que nós somos comprados por bom preço e que agora, consciente desta realidade, nós temos algo a fazer: glorificar a Deus, não só no espírito, mas também no nosso corpo. Tudo, corpo, alma e espírito, ou ao contrário, espírito, alma e corpo, precisa glorificar a Deus. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e querendo Deus, voltaremos numa outra oportunidade para juntos estudarmos mais um pouco a palavra de Deus nesta lição.